Você que lida com pessoas com doenças, se você é um médico, um enfermeiro, um psiquiatra, um psicólogo, e se você é um terapeuta que lida com disfunções. Você já recebeu um caso em que as situações ficaram tão confusas em que você não sabia se era um caso clínico, uma disfunção cerebral, uma questão de uma falta química no cérebro ou uma intervenção espiritual? Você já recebeu um caso assim? Você já viu ou você já vivenciou uma situação em que quando a pessoa entra em contato com você, você sente uma inquietação e algumas coisas inexplicáveis começam a acontecer, como, por exemplo, uma janela de vidro ou uma porta de vidro estourar do nada? Como, por exemplo, animais daquela casa ficam tão inquietos que começam a fazer um barulho incomum, que parece que eles veem coisas que você não está vendo. O que você faria se no teu estabelecimento acontecesse a seguinte situação? Todas as chaves das portas sumiram. As que estavam trancadas e as que estavam abertas. Simplesmente desapareceram. E quando elas começam a aparecer, você vai ter que ficar procurando porta por porta, porque elas não estão funcionando. E de repente você percebe que o conflito está se agigantando, a sua cabeça fica numa situação de ansiedade tão grande que as próprias coisas que você põe num lugar ou põe no outro, você acaba esquecendo, e tudo se embola no mesmo assunto e você já não sabe mais o que é o que, e nem porquê das quantas. Já parou para pensar num caso assim? Num caso clínico assim? Já parou para pensar num caso em que a pessoa muda de voz, ela muda o olhar, ela fala com uma voz que não é dela? Você já parou para entender como é um doente mental ou uma pessoa com uma disfunção mental? De repente ela fala textos que nem as pessoas mais versadas naquele tema não conseguiriam falar de cor. Um aluno, por exemplo, que vai muito mal na escola, mas ele sabe textos enormes de alguns atores, de alguns escritores ateus, por exemplo, ou satanistas. E quando a pessoa simplesmente te olha e diz: eu odeio você e eu vou te matar, o que você faz numa situação dessa? Ou, por outro lado, você vê que a pessoa não está no seu são juízo, ela não tem nem a mesma voz dela, e ela te abraça e diz: mas de você eu gosto. Eu odeio fulano, mas de você eu gosto. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. O que você faria com um paciente, um cliente ou um hóspede que simplesmente não consegue mais dormir, nem com drogas, nem com os remédios todos psiquiátricos, que às vezes é uma caixa de sapato, às vezes é uma caixa maior, às vezes é uma sacola? Por quê? Ele está em desregulação. Todo aquele remédio ali precisa passar novamente por uma revisão com o profissional para recomeçar o processo de medicação. E aí, como não está fazendo mais efeito, a família mesmo tira de uma vez. Aí essa pessoa vem parar na sua mão. Já não sei há quanto tempo sem estar mamando. Você entende? Um desmame químico só se faz quando a pessoa está mamando. E quando ela está nessa confusão aí? Que Deus te proteja de tudo isso. E que Deus te proteja também, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, querido aluno, você que chegou aqui e nunca ouviu nada a respeito dos temas que nós tratamos. Que Deus te proteja de ter alguém na sua casa, no seu estabelecimento, que não dorme e que caminha a noite inteira descalço nas pedras, sem se hidratar, porque não consegue engolir, não bebe, sem comer, porque não consegue mastigar, devido à grande ansiedade. Fala coisas ininteligíveis, grita e chora ao mesmo tempo.
e bate nas paredes, nas portas, nos carros. Que Deus te proteja de tudo isso. Que Deus te proteja de uma pessoa que se tranca num lugar minúsculo, quer seja uma lavanderia, quer seja um banheiro, quer seja um depósito, e de alguma forma ela consegue jogar aquela chave lá fora. E para a gente abrir, ou precisa arrombar a porta, ou procurar a chave, ou arrombar a porta. Correndo o risco de abrir ali e ali dentro ter uma pessoa agressiva que vai precisar de pelo menos 3 pessoas para segurar. E eu já vi casos, eu ouvi casos que precisava de 5 pessoas para segurar uma criatura menor do que eu. Que Deus te proteja de tudo isso. Porém, na escola da vida, muitas vezes Deus permite que nós passamos por essas experiências e outras porque Ele quer nos treinar. Porque Ele quer nos purificar de tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que nos impede de crescer na graça, de crescer em utilidade nesse mundo escuro. Nós precisamos de algumas habilidades que não temos, algumas competências que não temos. Então o Senhor Deus, no tempo dele, sabendo o que é que você pode suportar, Ele vai permitir, Ele pode permitir que você tenha uma experiência assim. E então, o que fazer e como fazer? Eu sou a professora Edilza, eu sou gestora em naturopatia e também psicoterapia cristã. E eu estou aqui para repartir com você de uma forma muito feliz e muito humilde algum passo a passo, algumas ideias que você pode implementar no seu manejo, quer seja com os seus hóspedes, clientes, pacientes ou mesmo na sua família ou no seu grupo social onde você atua. E esse passo a passo é exatamente dentro do mundo espiritual. Como nós temos um espaço onde recebemos pessoas, e a equipe Monte Oreb teve um treinamento intenso com tudo isso que eu falei para vocês e um pouco mais, que não importa falar, porque nós não estamos aqui para dar glórias àquela entidade que fez tudo aquilo que fez aqui. Não importa. Tudo aquilo que ele fez aqui, ele fez porque Deus permitiu, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, eu não me arrependo e eu não murmuro de tudo que nós passamos e, quem sabe, algumas perdas. Porque quando Deus permite e quando Deus manda, vem dele, é da parte de Deus e está tudo bem. E apesar da nossa prostração e do nosso cansaço e de estarmos ainda em um processo de convalescença e aqui tentando reestruturar o nosso mundo, nos encontrar depois de tudo isso e pedindo para Deus o que Ele espera de nós, ficou bem claro para nós um passo a passo. O que você pode fazer? Se você lida com pessoas, você recebe pessoas enfermas e ela vem trazendo um quadro complexo como esse. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de deixar aqui, e posteriormente nós vamos também escrever, deixar por escrito na descrição desse vídeo, para que você possa sempre estar ali revendo de forma escrita também. A primeira coisa é essa pessoa querer ser liberta. Liberta do quê? Liberta dessa imposição do mundo espiritual invisível que ela recebeu, inclusive da própria família. Algumas pessoas chamam de herança, outras pessoas falam é um padrão de repetição maligno, é um padrão de repetição de destruição nessa família, nessa vida. Existem várias formas de abordar o mesmo problema. Eu gosto muito da forma que a Bíblia aborda essa situação, falando do que você recebeu muitas vezes sem saber, a maior parte das vezes sem saber. Conhece a história da sua família? É bom conhecer, porque você pode mudar a história da sua geração. Porque você, principalmente se você é pai, se você é esposo, se você é avô, você tem uma autoridade espiritual de bênção sobre as suas gerações, sobre os seus filhos, seus netos e bisnetos, até a 3ª e 4ª geração, para que haja uma descontinuidade daquele padrão ou daquela herança espiritual negativa que a sua família deixou.
Então, nós lemos aqui, essa é a versão teológica, bíblica, cristã, é a versão do Senhor Deus, é a que eu mais gosto. Êxodo, no capítulo 20, e o versinho, eu vou começar desde o 4 para contextualizar. São os 10 mandamentos, a lei áurea, a regra da vida, a cerca que protege. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa visitação não é porque Deus quer fazer isso, mas é porque Ele é um Deus ético. E porque Ele é um Deus justo. Um Deus justo que não tirou a vida de Lúcifer quando ele se rebelou, mas deixou o mal crescer para que eu e você víssemos e entendêssemos o grande conflito que existe no universo todo, pela minha vida e pela tua, e pudéssemos decidir por amor, com o nosso livre-arbítrio, de que lado ficar. Essa visitação, ela é simplesmente, não dá para fugir dela, da 3ª e 4ª geração. E quando você conhece, você vence, você rompe com essa maldição na sua própria vida. O pecado tem que ser descontinuado na minha própria vida, na sua vida. Não importa o que foi que os teus antepassados te legaram. É importante você saber para que você não continue sob essa opressão. Porque a vontade do inimigo, do anjo mau, que era anjo de luz, se tornou anjo das trevas depois que foi lançado para a terra, é que todas as pessoas continuem com um padrão de repetição destrutivo. Quanto mais gente queimar no lago de fogo de enxofre com ele, melhor, né? É uma forma satânica de pensar, mas é a forma que ele pensa. Então você tem um poder de escolha. Romper com esse padrão, rescindir, entregar, devolver, abnegar dessa herança espiritual maligna que porventura você pode estar carregando. Todos nós passamos por isso. Todos nós. Uns de uma forma mais dramática do que os outros. No nosso primeiro vídeo, Detox Espiritual, nós falamos a respeito das coisas que você precisa tirar da sua casa, da sua vida. Conversa com seus filhos, com seu esposo, mostra para eles, peça a bênção do Espírito Santo para que eles tenham um discernimento espiritual para isso e a casa de vocês e o corpo de vocês seja todo consagrado, dedicado a Deus. Aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim e eu nada tenho com ele. São muitas as histórias que nós vamos partilhando com vocês depois desse nosso retorno a esse assunto. Mas esse foi o primeiro passo. A pessoa precisa querer. A família precisa querer. A partir do momento que eles querem essa libertação, se a pessoa toma medicação psiquiátrica, é preciso haver um acompanhamento com esse profissional em saúde mental. Esse acompanhamento é no sentido de tanto o paciente quanto a família chegar e pedir, nós gostaríamos de fazer um desmame químico. Então, se o profissional concordar, ele pode fazer uma prescrição do que tomar paulatinamente e depois, se a pessoa já está tomando, como diminuir também paulatinamente. Tudo com supervisão. Nós tivemos aqui 2 casos assim, que foram muito bem sucedidos. Um deles foi a minha própria mãezinha, há 20 anos dependente de psicotrópicos para dormir. E já não estava fazendo efeito. E ela sentiu que os efeitos colaterais, os problemas que ela estava recebendo por tomar medicação para dormir e assim mesmo não estava dormindo bem, eram maiores do que os possíveis benefícios daquela medicação. Então nós consultamos uma médica de confiança, ela fez para nós um passo a passo do desmame. Ela começou na sua casa, minha mãezinha é uma pessoa muito lúcida, com mais de 80 anos, mas graças a Deus ela gera a sua própria vida. Ela mesma foi fazendo aquela diminuição e no final do processo ela veio e ficou conosco aqui no Monte Oreb por 30 dias.
E hoje, quando ela tem problemas para dormir, sabe o que ela usa? Ela escuta hinos tocados ao piano. Porque isso é um ruído branco, né, que a gente chama. Ele abafa aquele zumbido que normalmente a pessoa tem quando também tem insônia e ela consegue dormir. Mas você pode ter uma outra forma, uma outra resposta de Deus para o seu problema. Sabe, o treinamento realmente foi muito intenso. Mas nós agradecemos a Deus imensamente pelos aprendizados, imensamente pela coragem que Ele nos dá e pela clareza de visão. É possível. Se você quer sair da drogadição fármaca, você pode sair com segurança. E nós estamos aqui para te apoiar. O Monte Oreb está de portas e coração abertos para um processo legalizado, acompanhado e supervisionado de desmame de medicação fármaca. Mas eu não quero só concluir com isso. Eu quero ler para vocês, novamente, abrindo a palavra de Deus. Agora nós vamos... O livro é Lucas, o capítulo é 11 e o versinho, a partir do verso 24. É muito interessante que nós atentemos para isso. Nós falamos 2 passos iniciais para que você consiga trabalhar com casos complicados, mesclados. Casos clínicos, biológicos, orgânicos, que também têm um envolvimento, uma mescla espiritual. Nós vamos continuar falando sobre isso. Fica com a gente. Fica junto com a gente. Acompanhe esse assunto que você vai aprender muito com tudo aquilo que Deus tem nos dado para partilhar para vocês. Nós entendemos esse verso aqui. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando diz, voltarei para a minha casa de onde saí. O subtítulo aqui na minha Bíblia, nessa versão, é a estratégia de Satanás. E tendo voltado, a encontra o quê? A casa é o quê? A vida da pessoa, certo? Varrida, limpa e ornamentada. Então, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Aqui tem uma inferência. A casa estava varrida e ornamentada, porém sem Jesus. O principal passo para que uma pessoa rescinda os contratos com o mundo das trevas, se ela não aceitou Jesus ainda, é aceitar Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Esse é um passo dramático na vida de quem está ainda com opressão e possessão espiritual. E junto com isso, e não menos importante que isso, é a emissão do perdão. Aqui na nossa experiência nós vimos, eram 2 pontos nevrálgicos. Cada vez que nós tocávamos nesse assunto, o inimigo se manifestava. Não queria perdoar e não queria aceitar Jesus. Porque para aceitar Jesus eu vou ter que abnegar do meu mundo e tudo que eu conquistei até hoje. Pode ser uma pessoa com uma atividade intelectual brilhante. Pode ser uma pessoa com uma carreira maravilhosa e de repente essa carreira é interrompida por problemas espirituais. Ela não quer abrir mão. Se eu der meu coração para Jesus, Ele vai tomar meu coração. Eu vou ter que viver do jeito dele. Foi isso que eu ouvi. Sim, você vai viver do jeito dele. Mas você vai ser livre aqui nessa terra e um dia, eternamente. Amém. Que Deus te bendiga, que Deus te abençoe. E nós vamos juntos, com a força desse Deus, continuar com esses assuntos para conhecermos não só os ardis do inimigo, mas principalmente o caminho de libertação em Cristo Jesus.